Sai da igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui, né, irmãos? Para a honra e glória do Senhor Jesus. É por Ele que nós estamos aqui, né? Hoje eu vou ler aqui, irmãos, em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, que diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real, e dos príncipes, jovem, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábio em ciência e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Somente até aqui, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aqui, irmãos, o povo de Israel foi entregue a Nabucodonosor. E o Senhor os entregou em suas mãos. Muitas vezes, irmãos, as pessoas falam, nós chamamos as pessoas, né, para vir para a casa do Senhor, para voltar para a casa do Senhor, quando as pessoas estão afastadas, e as pessoas não vêm. Mas diz, né, que é melhor vir por amor do que vir pela dor. Aleluia. É, Deus. Esse povo aqui, irmãos, ele foi avisado muitas vezes por vários profetas, profeta Jeremias, que o povo tinha que se afastar dos maus caminhos. Muitos profetas falou ali, mas o povo não deu ouvido. Até que Deus, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, entregou nas mãos do inimigo, para que fosse entregue ali 70 anos, né, irmãos? E aqui, irmãos, diz a palavra do Senhor, que aqui o rei lá, né, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele queria alguns jovens de boa aparência, que tivesse boa aparência, né? Que tivesse tudo aquilo que ele precisava para levar para a Babilônia. Olha, meus irmãos, esse aqui é um grande anúncio, né? Eu acredito, irmãos, que nos anos, vou fazer aqui uma breve, né? Para que os irmãos possam entender. Eu estava lendo aqui essa palavra, né, hoje, estava meditando. Muitas pessoas foram enganadas, com certeza, através de ver um anúncio. Porque o inimigo, ele coloca um anúncio que
na sua vista, é um bom anúncio para você, né, irmãos? E eu creio que muitas pessoas nos anos 80, nos anos 90, foi enganado por ter visto algum anúncio. E eles pensaram que aquele anúncio fazia bem para as pessoas. Aqui, Nabucodonosor está oferecendo tudo de bom. E os anúncios que nós, com certeza, tinha naquela época, era dessa mesma maneira. As pessoas anunciavam, olha, você vai para, por exemplo, para a Europa, você vai ganhar bem, você vai lá ter do bom e do melhor, lá você vai ter comida, lá você vai ter moradia, vai ter tudo de bom. E quando chegava lá, era enganado. O inimigo é dessa maneira, irmãos. Ele coloca os anúncios para atrair você, mas quando chega lá, não é nada disso que você pensava. Mas aqui Daniel, ele colocou no coração dele para não se corromper com a Babilônia. Ele colocou no coração dele para não se corromper. Aqui, Nabucodonosor, ele oferecia tudo do melhor. E para os jovens de hoje, irmãos, é muito difícil eles não perderem uma oportunidade como está, por exemplo, um anúncio desse. Lá você vai comer a comida do rei, você vai beber do vinho que o rei bebe, e você vai aprender outras línguas. Já imaginou para um jovem dos dias de hoje? Com certeza ele seria atraído por um anúncio desse. Você vai passar ali 3 anos. Ali você vai aprender outras línguas. Você vai aprender tudo de bom. Você vai ter comida. E ali com certeza o jovem dos dias de hoje seria atraído. Mas é dessa maneira, irmãos, que o inimigo faz. É dessa maneira que ele faz para atrair os cristãos, até mesmo quem não é cristão. Ele coloca o melhor para você ser atraído. Mas Daniel, Ananias, Azarias e Misael colocaram no coração deles para não se contaminar com os manjares do rei. Ali o rei ofereceu, ele falou que eles tinham que comer dos manjares e do vinho. Mas todos que estavam ali na presença do rei Nabucodonosor, com certeza se contaminaram por esse anúncio. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se contaminaram. Eles colocaram no coração deles para não se contaminar com a Babilônia. Eles estavam na Babilônia verdadeira, né, irmãos? Porque muitas vezes, hoje, nós comparamos esse mundo que nós vivemos com a Babilônia, mas eles aqui estavam na Babilônia verdadeira. Para nós não se contaminarmos com o mundo, nós temos que colocar no nosso coração para que o mundo não entre em nós. Nós vivemos no mundo, mas que o mundo lá de fora não entre no nosso coração. Foi o que Daniel fez. E Ananias falou que não queria se contaminar com a Babilônia. E ali Deus estava com eles. Deus estava com Daniel, porque ele teve a misericórdia ali, né, irmãos? Diz a palavra do Senhor que ele colocou aqueles homens ali e Deus colocou no coração. Daniel pediu para comer apenas legumes, para não se contaminar com os manjares da Babilônia. Pediu apenas para comer legumes e água. Mas aquele homem falou: isso pode custar a minha cabeça. Isso pode custar a minha cabeça quando ver
todos os jovens de boa aparência, e você pode estar parado comendo apenas legume e água. E Daniel pediu para ele 10 dias. Eu quero apenas 10 dias, Ariel. Faça esse teste comigo. Depois de 10 dias, se eu estiver pálido, aí eu posso se contaminar. Mas, irmão, diz a palavra do Senhor que depois de 10 dias, ele estava com aparência melhor do que os outros jovens. E ali ele continuou comendo apenas legume e água. Ele não se contaminou com a Babilônia. É muito difícil no mundo de hoje, né, irmãos? É muito difícil no mundo de hoje não se contaminar com esse mundo que nós vivemos. Porque nesse mundo que nós vivemos, há muitos atrativos para nós se contaminar. Pode ser em qualquer tipo de coisa que nós vivemos, no trabalho, na igreja, algumas igrejas, em todo lugar, no casamento, tudo tem atrativo para nos sair da presença de Deus. Mas Daniel, esses 4 jovens aqui, pediram a misericórdia de Deus para não se contaminar. Aleluia, glória a Deus. E ali diz a palavra do Senhor, irmãos, que eles passaram ali 3 anos, e quando se apresentou a Nabucodonosor, eles eram mais sábios que os outros 10 vezes. Tinha sabedoria mais do que os outros 10 vezes. Aleluia, glória a Deus. Mas isso aqui foi Deus que deu a sabedoria para eles. Porque eles não se contaminaram com a Babilônia. Não se contaminaram com os manjares do rei. Porque os manjares do rei eram oferecidos a outros deuses. Quando chegou lá, já mudaram o nome deles. Daniel, colocaram Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Todos esses nomes aqui eram oferecidos a deuses da Babilônia. A mesma coisa eram as comidas e as bebidas. Era oferecida a outros deuses, os deuses de lá. Mas Daniel colocou no coração para não se contaminar. Aleluia. E diz, irmãos, e depois dos 3 anos que se passou, esses jovens que não se contaminaram, eles eram mais sábios do que todos. Aleluia, glória a Deus. E o 2º capítulo não diz que Nabucodonosor teve um sonho. Ele estava perturbado e não sabia o que tinha sonhado. Ele queria saber a interpretação do sonho também. E aí ele chamou todos os magos, astrólogos, tudo ali, todos os sábios que estavam ali no reinado dele, para ver se alguém sabia o que ele tinha sonhado e a interpretação do sonho. Mas nenhum pôde saber qual o sonho do rei Nabucodonosor e nem a interpretação do sonho. Todos disseram, não, isso aí não é para nós. Isso aqui ninguém sabe, isso é coisa muito difícil que você está pedindo para nós. E ali, irmãos, diz a palavra do Senhor, que chamaram Daniel. O rei ordenou aos sábios, olha, se vocês não souberam o sonho que eu sonhei e a interpretação, eu vou mandar matar todos os sábios da Babilônia. E logo a notícia chegou aos ouvidos de Daniel, porque o rei Nabucodonosor ordenou para que matasse os sábios. E o Daniel era um ali dos sábios, né, irmãos? E ali, quando a notícia chegou a Daniel, logo Daniel pediu para se apresentar na presença do rei Nabucodonosor.
Ele falou, por que tanta pressa? Por que tanta pressa? E ali ele se apresentou na presença do rei e pediu um tempo. Pediu um tempo. Quando chegou lá, ele voltou para casa, falou para os seus companheiros e orou ao Senhor, pediu a misericórdia de Deus. E Deus teve a misericórdia e mostrou o sonho para Daniel e a interpretação daquele sonho que o rei tinha sonhado. Estava perturbado, não sabia nem o sonho nem a interpretação. E ali Daniel, meu irmão, diz a palavra do Senhor a partir do versículo 27 do capítulo 2, ele diz: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinho o pode declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, ao qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça tivesse tudo na cama são estes. E ali, irmãos, diz a palavra do Senhor que Daniel falou todo o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado. O teu sonho é uma grande estátua bem alta. Aleluia, glória a Deus. Tu, rei, estava vendo, diz a palavra do Senhor, estando tu, rei, na tua cama, subiu os teus pensamentos acerca do que há de ser. E depois disso, aquele que, pois, revela os mistérios. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque há em mim mais sabedoria em todos os viventes, mas para que interprete e fizesse saber ao rei, para que entendesse. Tu, o rei, estava vendo e viste uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, os seus braços de prata, e o seu ventre e as coxas de cobre, e as pernas e os seus pés da parte de ferro e da parte de barro. E estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu esta estátua que estava de pé. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aqui Daniel ele pôde revelar o sonho de Nabucodonosor e a interpretação. Ele falou tudo ali que o rei queria ouvir. Aleluia, glória a Deus. E ali diz, a partir do versículo 39, e depois de ti levantará outros reinos. E ali ele explicou tudo o que significava a interpretação daquele sonho, daquela estátua. E ali o rei ficou muito satisfeito. Mas, diz a palavra do Senhor, 44, mas nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um rei, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todo este reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glória a Deus. Aqui, irmãos, Deus, ele está sempre no controle de tudo. Deus, aleluia. Deus, ele estava sempre no controle e ele está sempre no controle de tudo. Mesmo ele